Terceiro e último episódio da nossa série sobre Natal versus cristãos, que é um assunto bem polêmico. No primeiro episódio nós falamos sobre ter ou não ter árvore de Natal dentro de casa. Eu dei para vocês a minha opinião, meu ponto de vista a respeito disso, com base no que eu creio da Bíblia. No segundo episódio nós falamos sobre comemorar o Natal. Então se você não assistiu os outros episódios, depois você vai lá ou para agora esse vídeo, assiste os outros, depois volta para esse aqui para você entender o assunto de uma forma completa, porque é uma sequência de vídeos. E hoje nós vamos falar de duas coisas que eu não citei nos outros episódios, que é a questão do Papai Noel e também sobre a questão de escandalizar os irmãos. Terminei o episódio 2 falando sobre essa questão de que se escandaliza o nosso irmão, nós devemos abrir mão. Pra gente não ser pedra de tropeço, né? Se algo que a gente vai fazer for pedra de tropeço, for escandalizar o nosso irmão, então a gente deve abrir mão da nossa liberdade por amor ao nosso próximo. E eu por muito tempo me vi presa nesse versículo, usando isso como referência pra tudo. Ah, isso que eu vou fazer vai escandalizar? Então eu não vou fazer. Só que eu sempre ficava num conflito, porque sempre vai ter alguém que vai discordar da gente. Sempre. De coisas assim que a Bíblia não condena, que não é errado, mas a pessoa acha errado, entendeu? Por exemplo, questão de maquiagem, questão de usar calça, questão de usar saia, questão de cabelo comprido, cabelo curto, barba. Inúmeras coisas que várias doutrinas e crenças diferentes falam, não concordam. E aí, se a gente for deixar de fazer tudo que as pessoas não concordam porque vai escandalizar, a gente não vai fazer nada, a gente não vai viver. Porque não tem como, sempre vai ter alguém que vai discordar de você. De repente eu tô aqui sem maquiagem nem nada, mas tem alguém aí me julgando porque acha errado eu usar franja. Mas não tem base bíblica pra eu não usar franja, por exemplo. E aí eu tô escandalizando essa pessoa, e aí? Então é muito complicada essa questão. Só que aí eu assisti o vídeo do Daniel Saad, se eu não me engano ele é pastor. E ele falou sobre essa questão. Até onde vai, né, onde que é o limite desse escandalizar o irmão? E ele explicou o seguinte: escandalizar é quando você leva o seu irmão a pecar. Então, por exemplo, se eu, Mariana, entendo que não é errado comemorar um Natal, ter árvore de Natal em casa, e aí eu chego para uma pessoa que não conhece muito da Bíblia e falo, olha, não tem problema, pode comemorar à vontade, pode fazer isso e aquilo, tem árvore de Natal na sua casa, porque a Bíblia não condena e não tem problema nenhum. Só que a pessoa ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem uma opinião, sabe, sobre isso formada, e ela vai pelo que eu tô falando, e aí ela coloca a árvore de Natal. E aí de repente acontece alguma situação, pode ser algum conflito, ela brigou com alguém, brigou com o cônjuge, por exemplo, brigou com a mãe, com o pai, porque, mas a Mariana falou que não tem problema, então eu vou colocar aqui, pronto, acabou. Aí causa uma briga daquelas. Eu levei ela, de certa forma, a pecar. Eu fui pedra de tropeço, porque eu incentivei ela a fazer algo que ela não tinha uma opinião formada sobre isso, que ela não tinha conhecimento. Ao invés de eu dar as bases bíblicas para ela, ensiná-la, orientá-la para que ela busque uma resposta da parte de Deus, para que ela tenha uma compreensão. O que eu faço? Leva a pessoa a pecar? Isso é escandalizar. Agora, a pessoa ficar horrorizada, o que? A Mariana usa franja? Não acredito. O que? A Mariana concorda com o Natal, ela comemora o Natal. Vou parar de seguir ela, não quero. Nossa, não, vou desistir da vida, não sou mais cristão. Ela que não está tendo conhecimento, está sendo ignorante e não sabe lidar com essa situação. Está sendo um crente imaturo. Por isso que a gente tem que buscar ensinar. Se eu tenho uma opinião diferente de você e eu creio que eu tô certa, que eu tô com base bíblica, eu te instruo. Mas, acima de tudo, independente do que eu falar, você tem que ir lá na Bíblia e buscar as referências, buscar orientação do Senhor sobre esse assunto. Em alguns casos, a gente não deve abrir mão, a gente deve ensinar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos
E aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Romanos 15, versículo 14. Então, Deus, ele nos orienta a instruir os nossos irmãos. Se a gente crê que a gente tem uma fé mais firme, que a gente tem mais sabedoria e conhecimento, a gente instrui. Só que a responsabilidade da pessoa é examinar as escrituras para ver se o que a gente fala está de acordo. E aí você retém o que é bom e o que não é, você lança fora. Não é muito mais sábio e honroso a gente levantar o nosso irmão na fé, ao invés de ficar criando discussões? Ou deixar pra lá? Ah, deixa pra lá, não vamos discutir sobre isso. Não, por que não? Se eu tenho base bíblica pra falar, se eu creio que eu estou de acordo com a palavra, por que eu não vou te instruir? Não é muito melhor a gente ajudar o nosso irmão a amadurecer na fé? Eu poderia muito bem me calar sobre esse assunto, não falar sobre esse e muitos outros assuntos polêmicos que eu falo aqui no canal, porque eu sei que eu vou receber julgamentos, pedradas, muitas críticas, vou perder seguidores, mas eu resolvi compartilhar o conhecimento que eu tenho, que eu creio que está de acordo com a Bíblia. E se não estiver, eu vou prestar contas para Deus. E sobre o Natal, a gente como cristãos, nós sabemos que Jesus ele não nasceu no dia 25. E se você for estudar, você vai ver que é muito improvável que ele tenha nascido em dezembro. Dizem aí alguns estudiosos que provavelmente a época que ele nasceu foi em abril. Mas eu acredito que isso também não importa, porque se fosse pra gente saber o dia do nascimento de Jesus, estaria na Bíblia. E eu acredito que se estivesse na Bíblia, causaria muita confusão, porque muitas pessoas iam ficar se achando, porque, Jesus nasceu tal dia, meu dia. E sabe aquela coisa, assim, que ia tirar o foco? Não é esse o foco do Evangelho, não é esse o foco da adoração a Jesus. Então, eu acredito que por esse motivo não tá na Bíblia. Deus, ele não deixou que a gente soubesse. Só que pensa comigo, que mal que tem a gente pegar uma data específica e usar para celebrar o nascimento de Jesus, que a gente não sabe quando foi, mas a gente quer usar para celebrar o nascimento de Jesus. Que mal tem nisso? Que pecado tem nisso? É a mesma coisa, se o seu aniversário cai no meio da semana, aí você não pode comemorar, então você comemora no final de semana. Você está comemorando fora do seu dia, aí pode. Mas comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não. E a questão da origem, a gente sabe, se você estudar também a fundo, a gente sabe que é sim algo pagão, é algo que se originou de adoração a cultos e a outros deuses, mas o que os outros fazem nesse dia é problema deles. Se as pessoas que nasceram no Halloween, por exemplo, quem faz sacrifício, o dia lá que os satanistas pegam pra fazer sacrifício de pessoas, de humanos, faz um tal dia, que é o dia do seu aniversário, você vai parar de comemorar o seu aniversário por causa disso? Gente, a gente precisa abrir a nossa mente, não adianta ficar com esse negócio, eu não comemoro o Natal, porque não foi nesse dia que Jesus nasceu, e porque esse dia quem é pagão e se originou dessa forma, aquilo. Não interessa como se originou, não interessa o que fizeram, interessa o que a gente está fazendo. Se no dia 25 de dezembro eu me reúno na minha casa com a minha família, faço uma mesa cheia de comida pra gente fazer uma oração, celebrar o nascimento de Jesus, celebrar a vida, celebrar a união, que pecado tem nisso? Eu não tô adorando outros deuses, eu não tô fazendo o que fizeram lá, de onde se originou, o que satanistas fazem, o que as pessoas que cultuavam outros deuses fazem. Eu não tô fazendo nada disso, eu tô adorando a Jesus. Quem é o dono dos nossos dias? É Deus. Quem criou tudo que tem aqui, que existe no mundo? Deus. É tudo de Deus. A gente não pode ficar entregando pro diabo. Chega disso, gente. Não dá pra ficar perdendo tempo com esse tipo de discussão. Agora, se você se sente mal em comemorar, sua consciência fica pesada, estando presente nesse dia nas festas, amém, faça o que a sua consciência julga como certo, mas que tenha paz no seu coração. E não fique julgando quem comemora ou quem deixa de comemorar porque você pensa de forma diferente. Respeite opiniões contrárias às suas. O evangelho não tem que ser complicado não, gente. Jesus veio para descomplicar. Por que a gente fica complicando tantas coisas? O evangelho é para ser simples, puro e simples. Sobre o Papai Noel,
eu acho uma questão bem complicada, principalmente para quem tem criança. Eu acho que a gente não pode tirar o foco do Natal. A gente deve ensinar a criança que Jesus é o foco, que o Papai Noel, ele é um personagem. Só que eu acho que não adianta a gente evitar algumas coisas. Por exemplo, a Alana, ela tem 1 ano e 4 meses. E sem ninguém ensinar pra ela descobriu o Papai Noel. Não sei se vendo televisão, vendo em algum lugar, eu não sei. Mas ela descobriu, ela aprendeu que ele faz ho, ho, ho. E ela, quando ela vê, ela fica ho, ho, ho. É muito engraçado, é muito bonitinho. Ela gosta de ver. A gente vai tirar isso dela? Como que a gente vai falar, filha, tá errado, ele não existe? Não adianta, gente, tirar a pureza de uma criança, ela não vai entender. Então tem coisas que é complicado. Agora, com relação a todos esses assuntos, árvore de Natal, Papai Noel, Natal, faça a seguinte reflexão. O que o Natal e essas coisas causam na sua vida? Se você se sente mal, não faça, não comemore. Se sente paz, faça, participe, se reúna com a sua família e não fique discutindo com os outros sobre isso. Mostre, converse, mostre o seu ponto de vista, mas acima de tudo, conheça a palavra de Deus e estude, porque é ela que vai dar as respostas que você precisa. Tenha relacionamento com Deus, porque é Ele quem vai te guiar nos passos que você precisa seguir.